noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. A alma inflada pelo ego esvazia-se de Deus. Mensagem para o dia 28 de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Humildade e confiança em Deus. Deixarei subsistir no meio de ti um povo humilde e modesto, que porá sua confiança no nome do Senhor. Sofonias 3, versículo 12. Meu filho, cultiva a humildade. Pede ao Senhor este dom e, ao mesmo tempo, molda o teu ser almejando a humildade. A pessoa beijada pela humildade consegue ver a Deus nas entrelinhas da vida, pois ela não está centrada nas vaidades do próprio ego. Dessa forma, consegue ver além. Os humildes são aqueles que verdadeiramente fazem as melhores e mais radicais experiências de Deus, pois a sua confiança no poder do Altíssimo é irrestrita. Para se alcançar a humildade, é preciso desenvolver também a modéstia, despojando-se de tudo aquilo que é supérfluo e que esconde a beleza dos filhos de Deus, de ser imagem e semelhança do Pai. Meu filho, não te percas nas vanglórias deste mundo, pois quanto maior for o ego, menor é o espaço reservado para a ação de Deus em tua vida. Palavra-chave: experiências. Quem de nós não quer ter experiências de Deus na nossa vida? Experiências místicas, experiências de profunda oração, de sentir Deus falando conosco no nosso dia a dia, seja nas nossas orações, seja quando alguém vem se aconselhar conosco. Quantas pessoas hoje no mundo, imersas a tanto problema, vai em busca de conversar com as pessoas e quer ali uma palavra amiga, quer ali um contato, quer ali uma pessoa que saiba ouvir. E a gente quer isso, encontrar no outro essa via de acesso a Deus, e também nós sentimos que muitas vezes há pessoas que vêm até nós querendo que nós estejamos repletos de Deus para dar um conselho, um ensinamento, uma reflexão, um direcionamento para essa pessoa, dar um aconchego, dar uma acolhida que a faça sentir que Deus a acolheu, que Deus a ouviu. Deus ouve sempre, mas às vezes a gente está tão carente que a gente precisa que um ser humano faça isso para a gente saber: nossa, Deus me ouviu ali, nossa, agora eu senti que Deus falou comigo. Tudo isso muito normal, muito humano, muito corriqueiro, né? Mas como que nós vamos ter essa experiência em Deus? Sentir que Deus nos deu a palavra certa para consolar a pessoa. Como que nós vamos saber ou sentir que ao desabafar com alguém, essa pessoa teve palavras inspiradas por Deus para nós? Então, essas experiências é como diz aqui. Como que vai acontecer se não tiver a humildade? E uma humildade verdadeira, né? Uma humildade, como aqui diz, o dom da humildade, que é vinda de Deus.
Nós podemos ir moldando o nosso pensamento e abrindo o nosso coração, percebendo que a gente precisa, tendo consciência de que vem de Deus, não é só nós, e isso vai se manifestando aos poucos. Já falei aqui algumas vezes, eu acredito que o mundo espiritual e o mundo físico, eles têm ali suas particularidades e suas semelhanças, suas semelhanças. Quando eu quero desenvolver um músculo que é no corpo, eu tenho que exercitar. Então não é uma vez só e não é só de vez em quando. Para que eu tenha músculos, eu preciso ter uma certa frequência nos exercícios. Na vida espiritual, a mesma coisa. Se nós queremos receber de Deus essa humildade, primeiro, Deus não vai fazer um pacotinho com lacinho e vai te dar a humildade. O que vai acontecer? Vão surgir situações na nossa vida e que nós vamos colocar em exercício, abrindo o coração e pedindo a Deus para que nos conduza e nos fortaleça para sermos humildes ali. Como que a gente vai ser humilde? Silenciando, não contando vantagens. Gente, uma coisa que dói bastante, às vezes a gente encontra pessoas, eu ouvi um termo uma vez que eu vou usar ele agora, e é triste. É triste. Você já ouviu falar em campeonato de desgraça? Triste, né? Aí a pessoa chega e fala assim: Nossa, mas eu tô aqui, eu lasquei a ponta da unha aqui, mas tá doendo. A outra, Ih, que isso, meu braço aqui tá quase caindo. A outra, nossa, você não sabe, eu bati o carro ali agora, arregaçou, foi tudo. Gente, se eu vir falar que seja de uma unha, tenha a humildade de prestar atenção no meu problema agora. É triste, mas eu venho falar de algo que está me acontecendo. Aí outra pessoa, ei, você não sabe o que aconteceu comigo? Foi 1000 vezes pior. Para que desmerecer a minha dor? É só uma unha, é o cantinho da unha, mas tá me doendo. Me dê atenção e faça isso com as pessoas à sua volta. E quando você também estiver com um problema tal, com uma dor tal, que você vai falar com uma pessoa e ela tentar desmerecer a sua dor, você pode desistir dessa pessoa, né? De falar com ela naquele momento sobre aquele assunto, não desistir da pessoa como um todo, mas naquele momento desistir e falar, não, essa daí não é a pessoa com quem eu devo conversar. Ou você pode falar, fulano, eu tô precisando, me escuta aqui. Para você, a minha dor é minúscula, mas para mim ela é imensa e ela está me doendo. Fica aqui comigo nesse momento, me escuta, seja meu amigo agora. Porque sim, muitas vezes nós temos que ensinar as pessoas à nossa volta a nos tratar com respeito, com paciência, com caridade. Então, se você vai desabafar com a mãe, com a irmã, com um amigo, é uma pessoa que você se considera, mas essa pessoa imersa nessa nossa realidade de tanto zap que chega, de tanta informação que chega ali no celular, ela pode estar também avoada como tanta gente hoje. A gente parece, sabe quando a gente coloca um suco ali e mexe, tá tudo ali naquele redemoinho. Muita gente está assim. Eu acho difícil encontrar pessoas centradas para a gente conversar, para ouvir.
Eu mesmo, tem dias que eu tô pura agitação. Eu tenho que olhar para mim mesmo, respirar e falar, nossa, eu tô agitada. E aí, aqui em casa, a gente tem esse costume de conversar, falar, ó, dá 2 minutinhos para mim, dá 5 minutinhos para mim, eu não tô legal, daqui a pouco eu volto a mim, eu volto a ser eu mesmo e já a gente conversa. Precisamos nos conhecer e muitas vezes ajudar as pessoas à nossa volta também a se conhecerem ou pelo menos silenciar no tanto que a gente precisa. É necessário? É necessário. Assim como ninguém vai para o céu sozinho, ninguém fica em paz sozinho. Gente, se tem uma guerra estourada, não tem como um querer a paz. Esse que quer a paz vai ter que convencer os outros, nem que seja apenas para um acordo de cessar fogo por um período de tempo, mas tem que ser conversado. Não adianta com a força do meu querer, da minha vontade, que modifique-se a realidade. Humildade. Eu sozinha não consigo. Eu preciso de parceiros para termos um momento de humildade juntos, né? Então, sempre que necessário, respira, percebe se você não está agitado demais e quando você for falar com alguém que realmente é importante, com quem você realmente precisa naquele momento, se for preciso, traz essa pessoa para um senso de realidade, de silêncio ali e fala, ó, agora sou eu, me ouve, eu preciso. Se for preciso, faça isso. Aqui, quando fala de humildade, eu lembro muito da vida dos santos. E eu acho muito interessante que às vezes as pessoas têm algum santo de devoção e esquecem de olhar para a vida desse santo de devoção. Por exemplo, é muito comum nós encontrarmos pessoas que são devotas a Santa Rita. O meu pai era devoto de Santa Rita. E essa coisa de devoção, Deus planta no coração da gente qual é o santo que a gente deve ter devoção. Nós devemos respeitar a todos, mas tem aquele que a gente tem um quê de chegar mais próximo, né? E, e eu vejo muitas pessoas que são devotas de Santa Rita porque ouve falar que é a santa dos impossíveis. Mas aí você precisa se perguntar por que ela é santa dos impossíveis? Ah, porque ela resolve muitas coisas. Não, não é isso que eu quero saber. Por que que ela se tornou conhecida como Santa dos Impossíveis? Porque ela intercede e por meio da intercessão dela, Deus provê muitas bênçãos na vida das pessoas. Dizem até que muitos milagres. Sim, normal. Todos os santos fazem isso. Todos os santos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que às vezes a pessoa é devota, por exemplo, de Santa Rita, que me veio à memória, mas de tantos outros santos, conheça a vida desse santo. Se Deus colocou no seu coração uma devoção específica por Santa Rita, Santa Filomena, Santa Hildegarda, o santo que for, conheça a história desse santo. Observe os dons que esse santo teve, as virtudes desse santo, como por exemplo, Santa Rita. Gente, quem é devoto de Santa Rita pode ser rebelde? Santa Rita queria ser religiosa, ter uma vida consagrada. E o pai dela fez o quê? Ou você vai casar. O que que Santa Rita fez? Tá bom, pai. Se o senhor está dizendo, por amor a Deus, eu te obedeço. E casou. O marido dela parece que era encrenqueiro, fanfarrão, dava muito trabalho a ela. E ela olhava e pensava, ah, ele não me respeita, ele me maltrata. Não, ela olhava para ele e falava, como que está essa alma, meu Deus? E se esse homem morre?
Cadê a salvação na vida dele? E a salvação é um dom gratuito que está disponível para todo mundo, mas nós devemos querer o céu. Vocês acham que no céu tem alguém que não queria estar lá? Quem não quer ir para o céu, não se preocupe, você não vai. Só vai para o céu quem se esforçar, porque a porta é estreita. Tem sim um caminho, tem uma contrapartida. Se a gente ficar achando que levar a vida numa banguela, numa tranquilidade, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe onde que você vai? Pois é. Então, tem devoção por um santo? Olha para esse santo, o tamanho da humildade desse santo, o tamanho da obediência desse santo, o tamanho do amor pelas almas. Santa Rita provavelmente chorava, mas ela orava muito, ela rezava, pedia a Deus, ela fazia sacrifício pela conversão do marido, porque ela olhava e via um ser humano dotado de uma alma que merece ir para o céu. E Deus é criador daquele ser humano. E Deus merece que aquele ser humano o ame sobre todas as coisas. Então, o olhar de quem ama a Deus é diferente. Ele não olha para o próprio umbigo, ele não olha para as suas necessidades, ele olha para as pessoas e pensa: meu Deus, aquela pessoa o Senhor criou e o Senhor merece que aquela alma vá para o céu te louvar na eternidade. Isso é amar a Deus. Então, você tem um santo de devoção, olhe para ele, olhe para as virtudes que esse santo tinha aqui na terra e busque ter essas virtudes. Hoje, falando acima de tudo da modéstia, e ela começa falando da humildade, que começa na modéstia. Modéstia é no se vestir, é no falar, é no se comportar, é no falar de si. Modéstia. Se você fez, sim, você fez. Não deixa ninguém falar que você não fez. Isso já seria falsa modéstia. Agora, porque você fez, você vai ficar falando e garganteando aos mil mundos aí? Não. Então, peçamos a Deus o dom da humildade e peçamos a Ele que nós saibamos, que o nosso anjo da guarda, que o Espírito Santo nos inspire a exercitar no nosso dia a dia essa modéstia, o silêncio, para que a humildade venha sobre nós. E assim, Deus vai olhar para a gente com outros olhos. Lembra de uma passagem que Jesus aconselhava que não quiséssemos os primeiros lugares? Muita gente quer o primeiro lugar. Se a gente quiser o último lugar, ninguém vai disputar com a gente. Então você vai para o último lugar, fica ali no sossego, ninguém vai te incomodar. E pode ser, como Jesus disse, que o dono da festa venha lá atrás e fala: o que você está fazendo aí atrás? Você é dos meus queridos, vamos lá para frente. Vem sentar perto de mim. Humildade, humildade. Exercitemos isso no nosso dia a dia, busquemos pedir a Deus essas oportunidades e também o discernimento para entender, falar, essa situação aqui, ó, já sei, Deus providenciou essa situação para que eu exercite a humildade, para que eu deixe aflorar as virtudes que Ele quer de mim. E sim, cabe muito a nós, cabe muito a nós. Primeiro reconhecer e depois querer. Às vezes a gente reconhece, a gente sabe, mas a gente não quer, a gente reluta. Acha que uma hora acha que não tem solução, outra hora acha que aquilo é exagero. Se eu achar que modéstia é coisa ultrapassada, é exagero, que não se deve, não tem como, mesmo que eu fale, não, eu peço a Deus, mas lá no meu interior eu penso, mas não precisa, né?
Eu já sou humilde o suficiente, eu já sou modesto o suficiente. Deus não pode salvar o pecador que nós somos se a gente insistir em aparentar ser o santo que nós não somos. Nós precisamos de Deus. Reconheçamos isso. Tenhamos essa humildade de saber onde é o nosso lugar. Nós somos dependentes de Deus. E que Deus nos abençoe, nos ilumine e esclareça o nosso intelecto, sim, porque nós precisamos entender isso. Deveríamos aceitar isso, mas podemos entender isso também pela razão. Se não for por amor a Deus, que faz com que a gente tenha obediência aos ensinamentos da igreja, que pelo menos a gente fala, Senhor, o Senhor sabe que eu sou meio cabeça dura, então me faz entender, Senhor. Peça a Deus, não desista não, as virtudes são necessárias. O céu é o prêmio, o céu é o prêmio, então tudo é necessário, tudo é importante. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.